quando uma emissora como a Globo se propõe a ter agora, então, telenovelas com 3 atrizes negras, né, como protagonistas, isso é resultado de uma demanda dos movimentos negros e também desse entendimento da emissora de que isso é um movimento que vai gerar lucro, que vai gerar retorno de audiência e tudo mais. Que eu sou a favor, abre-se um debate. Então, sim, tem uma cena racista, uma cena dos atores se pintarem, né, o blackface, né? Abre um debate para poder falar isso, que isso seria inadmissível hoje. A gente vê algumas produções, né, produções contemporâneas, mas que versam sobre o passado, talvez menos com interesse nesse olhar histórico, para você estar pensando, então, justamente numa fabulação do que foi aquele passado e trazendo, não é, pessoas que fazem parte desses grupos que foram sempre marginalizados e oprimidos para o protagonismo. O problema, muitas vezes, eu não acho que estão nos meios de comunicação, eu acho que não estão nas obras. O problema está como se dá o letramento midiático. Olá, muito bem-vindos ao podcast 2 Pontos do Estadão, espaço aqui onde toda quarta-feira a gente tem episódio novo para discutir temas da atualidade. Hoje vamos na pauta do entretenimento. Os fãs mais ortodoxos de novela procuram canais, plataformas para encontrar a obra de fato como ela foi feita, sem nenhum tipo de corte, mas a reprise de muitas novelas que estão passando e que tinham cenas de racismo, agressão contra a mulher, homofobia, enfim, todo tipo de preconceito e violência. Essas novelas estão passando por edições tendo cortes. É isso mesmo que deve ser feito? E se sim, por quê? Se não, qual seria a consequência em cada uma das situações? Esse é o tema que a gente traz para o debate hoje. Aliás, se você tiver a sua opinião, já aproveita e já vai escrevendo aí. Embora o programa não seja ao vivo, a gente já aproveita para entender como você está também abordando este assunto. Vai curtindo, dando seu like e já vai dizendo o que você acha. É super interessante para a gente entender o que você está pensando sobre este assunto. E, claro, se eu vou falar de novela, eu tenho comigo o Danilo Casaletti, repórter do Caderno do Estadão de Cultura, né, da Editoria de Cultura, e que fala de novela, entende de novela como ninguém. Bem-vindo uma vez mais. Tudo bem, José? Tudo jóia. Vamos lá, agora os nossos especialistas, os convidados. Vou pegar a cola aqui com os meus óculos para ler os nomes certinhos. Aqui nós temos o Lucas Martins Neia, ele que é roteirista, dramaturgo, doutor em Ciências da Comunicação pela USP e autor do livro Como a Ficção Televisiva Moldou um País. Muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Rosiane. Um prazer estar aqui contigo, com o Danilo, o professor Alexino. E aí já apresentamos o Alexino também, o professor Ricardo Alexino Ferreira, jornalista, doutor em Ciências da Comunicação pela USP e professor da Escola de Comunicação, né, da ECA na USP. E que já tratou desse assunto em vários podcasts e, enfim, é uma pessoa estudiosa da pauta. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Rosane. É um grande prazer estar aqui. Então vamos lá. Olha, teve vou começar por uma reportagem, uma matéria que foi feita pelo Danilo, que abordava justamente um corte que houve no ano passado, que foi quando teve na Malhação um corte, uma edição, porque tinha uma banda que ia tocar reggae e eles faziam blackface. Aquilo ali já gerou uma celeuma, né? Só que aí, agora, a gente tem reprises de Tieta, Roque Santeiro, que tinham algumas frases na versão original. O Danilo, gente, não é porque eu entendo tudo de novela não, vocês sabem que não, é o Danilo que me passa aqui tudo bem direitinho para eu poder ter essa base. Olha só, cenas de Roque Santeiro, para você ter ideia. Há falas como, não quero esse negro perto de mim. Há também cenas de violência contra a mulher. Tem uma outra novela lá, O Astro, por exemplo, que tem uma fala que era assim, quando eu estava cansado, pegava um negrinho para carregar minhas malas. E por aí vai. Eu ponho a pergunta para vocês. Deve ser de fato editado ou não? Porque a minha indagação inicial é, se eu corto, eu apago a história? Quem começa? Eu considero que uma obra, ela retrata um período, retrata um tempo. Existe uma coisa chamada, que os historiadores estudam muito, que é anacronismo, e eles detestam o anacronismo porque pode criar distorções. Anacronismo, o que significa? É você ir para o passado com o olhar de hoje.
Então, por exemplo, se eu vou para o passado, vou lá para a segunda metade do século XIX e vou falar de feminismo, é uma coisa anacrônica, não existia nem esse termo de machismo dentro daquele contexto, né? Então, o anacronismo, ele faz como se fosse uma limpeza na história, e isso não deve acontecer. Né? A literatura, as produções ficcionais, mesmo os discursos políticos, tudo que ficou registrado, as figuras, são coisas que marcam uma determinada época. Agora, considerar que o nosso olhar de hoje ele pode fazer uma limpeza na história, isso é um erro, porque a partir do momento em que você tira todos os conflitos que aconteciam no passado, significa que você também está eliminando os movimentos sociais que aconteceram, as lutas sociais, como chegamos até aqui. Né? Então, assim, há uma distorção nesse sentido, e que a gente precisa até trazer dentro desse contexto a questão do politicamente correto, que eu considero importantíssimo, né? Mas o politicamente correto, ele não é de acordo com o anacronismo. Né? Ele vai procurar a cada momento histórico, né? Você vê, olha, como é que estão os movimentos sociais, as lutas sociais que estão acontecendo. Lucas. Eu vou falar mais de uma perspectiva, pensando um pouco na questão das mídias e como elas também dialogam, né, com esses movimentos todos. Acho que uma coisa interessante para a gente pensar é um pouco a janela de exibição ou de distribuição desses conteúdos no momento. Por exemplo, o streaming ele surge com esse lugar de um repositório de conteúdos, e a Globo se aproveita para fazer da sua plataforma esse repositório de conteúdos do passado, porque isso se torna uma estratégia comercial contra uma Netflix, né? Então, o que eu posso fazer contra uma empresa transnacional que começa a atuar no país? Eu recupero o meu acervo. Desde que você tem essas reprises no Viva também, existe um pouco essa característica. As reprises começam no Viva, na TV paga, e depois você tem esse outro ambiente, que é o streaming. Existe essa característica de você trazer as obras como elas foram feitas, que é algo que você não vê na TV aberta, né? Então, acho que isso pontua também essa questão. Tieta agora vai para a TV aberta, e a gente tem Rock Santeiro passando no Viva também, já no streaming e tudo mais. E claro que a TV aberta vai demandar algumas questões, mesmo a questão do tempo de arte, né? Então as novelas são editadas, os conteúdos vão ser editados pensando nisso. Mas quando você tem também esse outro ambiente, essa possibilidade desse resgate, eu acho que a Globo começa a se valer justamente dessa ideia de um resgate histórico, inclusive, né? E pensar a televisão como documento histórico, né? É algo muito recente, né? O João Freire Filho, que é um pesquisador, ele até diz que quando você tem ali na virada do século a televisão fazendo 50 anos em várias partes do mundo, é que você parte para esse momento de olhar e dizer, nossa, aquilo que era feito no passado, a gente pode estar, então, entendendo a história por meio dessa perspectiva. Posto tudo isso, acho que como a Globo começa também a se valer disso como essa estratégia, a partir do momento que ela percebe que existem algumas tramas, né? Teve o caso de Malhação, justamente, em que eles começam a fazer esses cortes no Viva. Acho que pensando em atender uma demanda que é importante, né, atualmente, mas você fica nesse lugar mesmo do que a gente está falando, dessa questão da narrativa como esse documento histórico, que é importante você pensar, assim, que isso existiu e que não existe mais nas narrativas contemporâneas por conta de diversas lutas desses movimentos, né, e que justamente vão se refletir na produção midiática contemporânea, mas fingir, né, como o próprio professor Alexino falou, fingir que isso não aconteceu pode até nos dar essa falsa impressão de que não temos mais problemas a resolver, né? E esses próprios movimentos que lutam por isso sabem que, infelizmente, é uma luta constante para você manter esses direitos conquistados. Antes de passar para o Casalete, até porque, pegando esse ponto que vocês dois abordam, se você pega pelas gerações, a geração que está vendo esses cortes acontecerem porque o tema está sendo discutido, ainda é uma coisa, ela vai saber existir, até porque essa geração que está aí, a geração Z, por exemplo, ela sabe todos os preconceitos e todas as lutas que vêm ocorrendo. Agora, vai chegar um ponto que vai ter uma geração que, se encontrar tudo cortado e limpo, não vai saber nem que existiu. Exatamente. Quer dizer, isso seria um risco. O Rosiane, para você ter uma ideia, os meus alunos, só dando um exemplo, eles são cientes, conscientes e tudo mais, mas no dia a dia, em sala de aula, por exemplo, eles não têm ideia que, por exemplo, dois homens se beijando hoje, não é de hoje, né? Muitas pessoas sofreram violência, homofobia
morreram por causa disso, mas eles acham que é uma conquista deles, dessa geração. Quando não foi, né? Você tem aí Stonewall, né? Então, assim, se você fizer um apagamento, uma limpeza histórica, né, como se a homofobia não existia, nem tinha esse termo na época, né, você acaba diluindo todo o movimento social que aconteceu para que hoje fosse possível que 2 homens se beijassem na Paulista. Né? Sem nenhum problema. Exatamente. Em tese, né? Porque infelizmente ainda a gente vê os casos. Quer dizer, preciso falar. Agora, esse caso de homofobia teve, vamos lá, a memória do Casalésio com novela. Teve um ator, André Gonçalves, que fez um papel que ele foi agredido na rua, não foi? Vocês lembram? A próxima vítima, né? Olha, eu não me lembro qual era a novela, novela mas eu do Silvio de Abreu, nosso isso convidado há um tempinho. Né? Olha o grau que era, quer dizer, uma geração hoje não faria ideia que o ator, por fazer aquele papel, e era porque ele estava fazendo aquele papel, meramente, né? E ainda o namorado dele era um homem negro. Sim, era um homem negro, é verdade. Olha o tamanho, quer dizer, aí você imagina se porque na novela ele também passava por várias situações. E aí, qual seria a sequela, né, de tirar, a consequência de tirar? Mas vamos lá. Eu queria só que o professor Alexino falasse sobre a garota do momento, que acho que se encaixa muito nesse exemplo do que ele deu. Quer dizer, é um exemplo que se encaixa muito bem no que ele está falando agora. Que é você fazer uma leitura do passado com o olhar de hoje. Isso. Exatamente. O anacronismo, ele acaba sendo perverso, se a gente for olhar, porque ele resolve as nossas questões hoje, que conseguimos resolver algumas delas, né? A gente vai para o passado e coloca como se elas já tivessem resolvido. Então, cria uma idealização, uma utopia, que no caso, por exemplo, a garota do momento, né? Fala de mulheres negras, né? Traz a questão racial, principalmente envolvendo as mulheres e as mulheres negras, né? E é interessante que as atrizes têm cabelos volumosos, né? Como acontece hoje, que é algo valorizado hoje. Mas aquele momento histórico, o que se tinha ali era o alisamento do cabelo. E mesmo o modelo que se tinha, né? A teledramaturgia, ou mesmo o cinema dos Estados Unidos, né? As atrizes negras, né? Usavam perucas ou usavam alisamento. Então, assim, você volta para o passado com uma idealização de hoje. E aí eu até gostaria de colocar algumas coisas, né? A utopia foi um termo que surge no século XVI. O Thomas More, ele cria uma cidade ideal onde todos se respeitam, chamada utopia. Né? E que persiste ainda hoje esse tipo de visão. E o Mills, já no final do século XIX, ele cria um termo distopia. Ele diz, não, as sociedades não são boas, as pessoas não são boas. Né? A utopia do Thomas More, ela é uma idealização. O que vale aí é a distopia, a gente pensar pela distopia. Então, eu acredito que os produtores de conteúdos, né, eles devem se firmar que na distopia, através da distopia, a gente avança, né, mais do que na utopia. Então, por exemplo, quando eu acho essa telenovela, Garota do Momento, e mesmo também muitas personagens negras protagonistas, né, eu acho que é bastante interessante, mas colocar como algo que estava ali no passado, já sendo resolvido, então uma garota propaganda de uma marca de perfume, de cosméticos, em que ela vai ser o símbolo, né? Isso daí não existia, porque assim, se eu colocar dessa forma, o que eu faço com o discurso da Zezé Mota e da Ruth de Souza, que em várias entrevistas alegaram que nunca foram chamadas para fazer publicidade? A Zezé Mota está sendo agora, ainda bem, né, numa reparação histórica, mas naquele momento, no auge dela, ela não era chamada. Né? E a novela, essa telenovela coloca ali nos anos 50, 60 já, né? Ela coloca como algo bem resolvido, né? Em que pessoas negras transitavam com facilidade em determinados grupos sociais. Quando não,
Porque se eu colocar isso bem resolvido lá, como é que eu falo da luta do movimento negro unificado? Como é que eu falo depois da Constituição de 1988, que vai dizer que racismo é crime inafiançável, imprescritível perante a lei? Então, assim, essas questões elas não podem ser colocadas desta forma, né? Eu acho que elas precisam ter um olhar mais crítico. Quer complementar? Eu acho que a gente vive um pouco esse momento também, não é, que justamente, até por essa ideia de reparação e de representatividade, né, de você pensar inclusive a representatividade efetivamente, a gente vê algumas produções, né, produções contemporâneas, mas que versam sobre o passado, talvez menos com interesse nesse olhar histórico, para você estar pensando então justamente numa fabulação do que foi aquele passado e trazendo, não é, pessoas que fazem parte desses grupos que foram sempre marginalizados e oprimidos para o protagonismo. A gente vê, acho que um pouco disso ecoa em Bridgerton, né? E aí acho que é algo que acaba sendo adotado também pelo mainstream de modo geral. Acho até que cabe uma questão, né? Por exemplo, quando você pega uma atriz negra para fazer a Pequena Sereia, o que eu acho interessante é que, assim, não se altera em nada na narrativa o fato de você ter um corpo negro ali, né? Eu acho que essa é uma grande questão, mas o mainstream também entende essas demandas e capitaliza em cima disso, não é? Por meio desse tipo de estratégia. Então você traz essas pessoas ao protagonismo e não questiona muito esse entorno. Existe um pouco essa ideia de você estar, não vou dizer reconstruindo, né, mas fabulando em cima da história. Uma coisa que eu acho interessante aqui, provavelmente as pessoas podem estar vendo isso até depois do que aconteceu, mas eu estava lendo sobre os próximos capítulos de Garota do Momento, e a protagonista ela vai ser alçada a protagonista de uma novela, naquele momento, né, no final dos anos 50 e anos 60. E, curiosamente, a gente teve, né, uma protagonista negra numa novela da Tupi em 65, que era vivida pela atriz Yolanda Braga, se não me engano. A novela se chamava A Cor da Sua Pele. Mas é claro que é uma exceção à regra, né? Então, acho que vai ser interessante ver como eles vão trabalhar essa questão e parte muito também disso que a gente está falando, pensando nessas questões de representatividade, que o mainstream vai trabalhar dessa forma, mas se a gente for falar de representatividade de fato, eu acho que a gente pode pensar, inclusive, não somente nas pessoas, mas nas narrativas, né, que foram obliteradas, e novas formas de se contar histórias, inclusive, não é? Que a gente não vai observar nesse circuito. Então eu acho que é muito esse tensionamento que pra gente interessa pensar, claro, nessa construção e nesse pensamento histórico, né, da história como processo, inclusive, mas, claro, dentro desse contexto midiático de como a mídia, o mainstream de modo geral, vai se apropriar dessas lutas, visando, inclusive, ao lucro, obviamente, né? A gente também tem que pensar sob esse ponto de vista. É claro que quando uma emissora como a Globo se propõe a ter agora, então, telenovelas com 3 atrizes negras, né, como protagonistas, isso é resultado de uma demanda dos movimentos negros e também desse entendimento da emissora de que isso é um movimento que vai gerar lucro, que vai gerar retorno de audiência e tudo mais. Inclusive, eu penso que você cita uma coisa importante, né? Hoje, a questão das diversidades, elas estão colocadas, né, no agendamento, não só no Brasil, no mundo inteiro. E a perversão do capitalismo, né, ou do neoliberalismo, é que se apropria das lutas sociais, quando vê que não tem mais jeito, se apropria das lutas sociais e transforma isso em mercadorias. Exato. Então, por exemplo, todas as lutas dos movimentos sociais, das diversidades, dos segmentos das diversidades, elas vão sendo esvaziadas porque colocam como se estivesse resolvendo. Então, por exemplo, para que agora eu vou discutir a representação do negro em telenovelas, se tem um punhado de telenovelas tendo aí a questão do negro? Né? Aí a gente precisaria avançar no seguinte: tudo bem, temos atores e atrizes negras. E os escritores, os que fazem essa produção, e os diretores? Quantos negros nós temos? Eu acho que atualmente na Rede Globo, talvez o Danilo possa me informar melhor sobre isso, né? Mas acho que não temos escritores, autores de telenovelas negros ou negras e nem diretores, né? Eu não me lembro, não sei, Danilo. Talvez você tenha mais informação. Titulares, acho que não. Titulares, não. A gente tem muitos colaboradores, né? Acho que existe um trabalho... No streaming tem no streaming. Acho que existe um trabalho da Globo, né? Eles têm, por exemplo, algumas iniciativas como o Lanani, né? Que é o Laboratório de Narrativas Negras e Periféricas,
que você tem uma seleção ali de pessoas, algumas delas passam a integrar depois esse quadro de roteiristas da emissora. A gente tem alguns autores e atrizes, autores e autoras negras, perdão, que também vão, então, nesse movimento de construir séries, né? Acho que Encantados é um marco também nesse sentido. Então, eu acho que existe esse movimento da Globo para você ter essas pessoas na titularidade da autoria. Como diretores, o interessante é que Garoto do Momento, o diretor-geral, né, o Jefferson D. Então também acho que existe esse movimento. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar justamente em quem está na frente das câmeras, atrás das câmeras, nos cargos executivos da própria emissora, né? A gente tem, eu não acho que o cargo ainda existe da diretora de diversidade da Globo, que é uma mulher negra, mas parece que, por que essas pessoas, então, que são vinculadas a esse movimento, parece que são ligadas a esses setores, né? E não a outros setores da própria empresa. Então, para a gente entender, inclusive, o quanto isso deixa de ser, muitas vezes, um discurso que é encampado justamente porque você está atrás. Aí a gente vai àqueles anglicismos, né? Do black money, do pink money, para favorecer aqueles grupos nesse sentido e transformar isso numa mercadoria. Ou quanto isso é um movimento de fato que está enraizado nessas diretrizes da empresa como prática, não somente como esse discurso. Vocês veem algum risco de ter, por exemplo, um cancelamento no sentido inverso? Porque, assim, tem ocorrido cancelamento de obras. A gente viu várias polêmicas com livros, com filmes clássicos como E o Vento Levou. Enfim, o E o Vento Levou tem até, quando a gente entra em plataforma de streaming para assistir, ele vem com um aviso na frente, vem um alerta contextualizando, né, a obra. Mas não foram cortadas as cenas. Agora, hoje... Ainda bem, temos uma população que jamais aceitaria, por exemplo, todos esses absurdos que se via de violência no passado, enfim, por tudo que a gente está falando aqui. Haveria o risco de um cancelamento, por exemplo, se a empresa não corta e coloca a obra hoje, com essa leitura do passado, com, por exemplo, essa novela, todas tendo realmente o cabelo alisado, ou que eu tô falando uma que tá no ar, se é uma reprise sem fazer os cortes e de repente haver um cancelamento das pessoas hoje dizerem assim, não vou assistir isso, não vou assistir porque isso é um absurdo. Existe esse risco? Vocês conseguem? Eu acho que, ainda mais que a gente está falando de telenovela, né, a gente está falando de um público muito amplo, né? Eu lembro, por exemplo, então, dos fãs de telenovela no Twitter, no X agora, que eles são até um pouco puristas, é super engraçado. Você tem alguns fãs, por exemplo, e entra um pouco naquilo que eu estava falando, né? Às vezes a gente tem alguns cortes em novelas que vão para o streaming, não necessariamente por conta dessas questões, mas porque aí vai até dessa ideia de como esse material foi preservado, porque era isso, né? A TV entra muito naquela metáfora, hoje em dia a gente nem tem mais o jornal impresso tão presente nas nossas vidas, mas vocês já ouviram isso, né? Do jornalismo, tenho certeza, a ideia é que o jornal do dia anterior só servia para embrulhar peixe. Porque eu acho que a gente não tinha essa ideia desses meios de comunicação de massa como esses documentos históricos. Então, a mesma coisa acontecia com a televisão. Você não preservava bem essas fitas, você reaproveitava fitas para gravar por cima, porque era uma tecnologia cara. E o que eu acho interessante desse momento é que a gente vê, inclusive, como a emissora preserva suas fitas. Tem novelas que chegam 2, 3 capítulos, porque o resto se perdeu, né? Também a gente teve alguns incêndios, enchentes e tudo mais. Então, eu acho que parte um pouco desse lugar. E é muito interessante ver, por exemplo, esses fãs de telenovela no Twitter, porque algumas telenovelas a Globo não tem na íntegra, mas tem a versão internacional. Aí tem fãs que pegam aquele material, vão atrás de resumos da época, para entender em que momento o capítulo acabava, e tentam fazer uma edição dos capítulos que estão no ar, pensando no máximo possível de fidelidade àquilo que foi exibido. Para esses fãs, quando você pensa nessa ideia de cortes, isso é a morte, né? Porque, mas você está falando justamente desse grupo, né, dos fandoms de telenovela, e eu acho fã sempre essa categoria interessante, porque você pega os fãs, por exemplo, dos K-dramas, do K-pop, existe muito essa coisa mesmo do amor ao seu objeto, do culto ao seu objeto, né? Então você quer aquilo preservado na íntegra. Se você for pensar em outros setores, eu acho que poderia ter esse risco, mas eu ainda acho que o streaming e até a TV paga, por serem ambientes mais nichados, e a própria Globo adota essa prática, né, de colocar também esses avisos, você não teria tanto esse risco. Talvez se você colocasse na TV aberta uma telenovela que tivesse na íntegra,
isso acho que você incorreria mais nesse risco, mas eu também não vejo essa possibilidade, porque é o que a gente estava falando. Existe até um debate, né, com relação à Tieta, não vale a pena ver de novo, que você vai ter cortes de coisas que hoje, né, são inadequadas, ou também pensando em cortes de algumas sequências que nós podemos considerar, inclusive, com um debate progressista, que talvez não agrade a uma parcela da audiência, né? Existe uma discussão, nossa, mas Tieta, nesse momento em que você tem a Globo até cerceando algumas questões nas próprias novelas, então eu também acho que, em meio a um pouco esse clima de guerra cultural que a gente vive, é interessante observar essas questões. Eu lembro muito de Mulheres Apaixonadas, por exemplo, que até reprisou recentemente, não vale a pena ver de novo, com diversos cortes. Eu acho uma novela interessante porque ela vai trazer um debate sobre a questão da violência doméstica, que foi super importante à época. Mas é curioso ver como essa questão da violência doméstica era gráfica. A gente via a Helena Ranaldi apanhando. Isso, obviamente, aí você tem um certo cuidado na reprise, mais pela questão da classificação indicativa, eu acho, do que pelo tema, porque você vê uma coisa ou outra que passa e a emissora não está tão atenta. Era da raquete. raquetada. Cortaram as cenas? Eu acho que fizeram algumas edições. Ele aparecia com a raquete e aí... Mas eram muito gráficas mesmo, né? Tem uma cena que eu lembro que ela tá de toalha de banho, ele tira a toalha dela, e aí ele começa a dar essas raquetadas. Ao mesmo tempo que você tinha também um debate que foi interessante na época, né? De um casal lésbico, e tem uma cena em que as duas meninas vão se despedir, aí elas estão enquadradas pela câmera, aí uma empurra a outra pra fora do quadro, porque elas estão perto do elevador. Você entende que teve um beijo ali que não é mostrado, né? A gente não vê isso, mas você entende o contexto. E depois surge só uma toda feliz, porque a outra já entrou no elevador. Então eu acho curioso pensar, naquele contexto, claro, que você tinha dois temas importantes, mais essa questão gráfica da violência, né? Que para muitos pode até gerar o que a gente fala hoje, né? Dessa questão do gatilho. E essa manifestação de amor não era permitida você ter a exibição disso graficamente. Em Roque Santeiro tem muitas cenas do Zé das Medalhas batendo na Lulu. É verdade. Inclusive na frente dos filhos, né? E essas vão ficar? Ou estão ficando? Porque, no caso, eu Roque digo em Santeiro, TV aberta, por exemplo... Aí eu já não sei, porque Roque Santeiro, indo ao ar pelo Viva, né, e com essa contextualização, eles evitam fazer esses cortes. Tem outros cortes, só lembrando de alguns casos, né? Por exemplo, Terra Nostra foi exibida a versão internacional, não porque eles não tinham a versão completa, mas porque você tinha a questão de direitos das músicas, que para negociar ficava muito caro. Entendi. Tanto é que, recentemente, que eles trocaram a versão internacional pela versão completa no Globoplay. Então eu acho interessante observar essa dinâmica, né? E como nasce cada corte, porque a gente entende também um pouco esses mecanismos do ecossistema midiático, né? Tanto comerciais, mercadológicos, e esse atendimento às demandas sociais, que a gente vê que também é super importante. Volto com a pergunta do cancelamento. O cancelamento é a forma mais cruel que se tem na contemporaneidade, né? É uma forma de censura, e é interessante, né, que uma censura imposta pelo público, né? Então, assim, tudo pode ser facilmente cancelado. E, então, assim, eu não veria o cancelamento por esse aspecto de que a obra estaria provocando isso, mas é quase uma maldade do inconsciente coletivo aí de querer atacar, né? Então, assim, quando eu cancelo, significa que eu também sou protagonista naquele discurso. Agora, o que eu penso, no caso, eu acho que a emissora ela não está preocupada com o cancelamento, porque quando coloca uma cena, por exemplo, né, da raquetada, que era tão marcante, o ator, né, ele sofreu na época também, né? Até hoje. Até hoje, né? As pessoas lembram disso, né? Mas você tem aí, não é essa questão, porque a narrativa que tem ali, ela vai condenar esse tipo de ato, né? Mas hoje, como tudo é feito por cortes, inclusive videocasts, podcasts, né? Você faz cortes para poder levar. A nossa capacidade de tentar entender uma obra no todo, ela foi reduzida, né? Então as pessoas leem cortes, né? Leem um parágrafo, leem... Então, assim, isso daí leva a uma visão distorcida. Por exemplo, acabou de passar, não vale a pena de novo, uma telenovela que tem a personagem Serena. Sim. Que eu me esqueci o nome. Alma Gêmea. Alma Gêmea, isso. Tem a personagem Serena
entra aí a questão indígena e tudo, né? E de repente, assim, são os absurdos, né? De uma visão, o que seria uma cultura indígena. A representante dessa cultura, tudo bem, ela era miscigenada, porque o pai dela era branco, a mãe indígena, né? Mas a atriz que está representando isso é uma mulher branca de olhos verdes, né? E a gente acredita que ela possa ser indígena, né? E muito calcada no romantismo de José de Alencar, né? Eu vejo ali assim, eu falo assim, nossa, que exagero, uma telenovela que ela poderia ser radionovela, né? Porque a cena tá ali, aí fala, você entrou, olha... assim, é uma coisa... E o que eu percebi muito nessa telenovela, é que a personagem Cristina, que é a vilã, né? Ela apanha muito, ela apanha dos homens, apanha das mulheres, né? E eu falei assim, e eu achei que a Rede Globo iria fazer esses cortes, principalmente quando tivesse um homem batendo nela. E não fez. Né? Eu até pensei assim, daqui a pouco os movimentos vão reclamar disso daí, porque ela apanhava, era muito tapa na cara, né, que ela recebia. Agora, deve-se tirar essa violência? Eu acho que não. Eu penso que uma obra ela já está ali. O que se deve fazer, por exemplo, quando é um livro, coloca a nota de rodapé. Né? Vai proibir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, já que a Emília, né, ela ofende muito a tia Anastácia pela questão racial. As coisas que a Emília fala para a tia Anastácia são absurdas. Mas aí você vai tirar... Não. Coloca o professor que vai trabalhar isso com as crianças, explicando o que a Emília fez e o que é inadmissível. Mas ou vai cortar os xingamentos que a Emília tinha, então você está distorcendo uma obra. Igual, por exemplo, Malu Mulher. Né? Eu nunca esqueço uma cena interessante, que é quando o Denis Carvalho, o personagem Denis Carvalho, que é o Pedro Henrique, ele dá um tapa no rosto da Malu, que é representada aí pela Regina Duarte. E a Malu devolve esse tapa para ele e eles saem brigando. Talvez a primeira cena de um seriado em que a mulher ela reage a um espancamento. Isso a gente está falando dos anos 70, né? Sim. Ela leva um tapa, mas ela dá um tapa nele também e vai para cima, né? Então, assim, você vai cortar isso daí porque, não, é uma representação de uma época em que estava ali falando que as mulheres estavam sendo feminicídios, né? A gente parece que é coisa de hoje. No passado tinha lá a Ângela Diniz, né, que foi morta pelo Doc Street, as mulheres da classe média sendo assassinadas, inclusive a irmã da Helena de Gramont, que era cantora, sim, que foi morta lá no palco, né, pelo Lindomar Castilho. Então, assim, eram questões que estavam ali. Aí você vai retirar isso naquele momento histórico, por isso que está sendo colocado ali, eu acho que não faz sentido. E eu penso que você cortar uma obra de arte, né, uma obra de conteúdo, é o mesmo que os nazistas fizeram queimando livros, né? O mesmo que aconteceu com a Inquisição, né? Então, assim, eu quero esquecer qualquer coisa que vá contra aquilo que eu penso, então eu destruo, né? E eu penso que isso é uma contradição. Então, assim, eu não sou a favor, o que eu sou a favor, abre-se um debate. Então, sim, tem uma cena racista, uma cena dos atores se pintarem, né, o blackface, né? Abre um debate para poder falar isso, que isso seria inadmissível hoje, mas mexer numa obra é a mesma coisa que nesse videocast aqui, de repente, assim, olha, tem coisa aqui que não queremos, aí você vai e corta, não é? Então, assim... Bem claro, vai na íntegra, tá, gente? A gente grava, mas sempre combinado aqui, que é como se estivéssemos ao vivo mesmo, porque do jeito que a gente grava, vai pro ar. Isso, eu tenho visto, eu gosto muito do modelo que vocês criaram para os 2 pontos. Então, assim, não existe coisa que não possa ser tratada, que não possa ser dita, ou uma super proteção da criança. Não tem coisa que a criança não vai entender.
existe coisa que não é explicada. Né? Então, assim, eu sou a favor de deixar as obras íntegras com notas de rodapé. Né? Agora, por exemplo, tem casos que as cenas que poderiam ser descartadas sem nenhum prejuízo? Porque, assim, tem coisa desnecessária. Isso sendo a obra contemporânea ou sendo a obra antiga. Vamos combinar que tem mais, tem de monte. Ainda mais em novela, Não né? Que é uma obra muito longa, que é muito né? longa. Então, assim, tem situação que é desnecessária. O que é que seria, por exemplo, uma situação desnecessária que é preconceituosa, que poderia ser cortado sem tirar o valor da obra? Vamos tentar pensar aqui o que é que seria possível. Eu pensando de imediato aqui, eu pensei na questão do racismo. Uma coisa é você estar tratando a obra pelo racismo, fazendo uma abordagem do racismo e mostrando aquilo ali. Ou uma novela de época, por exemplo, que era a época que tinha escravos, que tinha lá. Quer dizer, você vai mostrar um racismo de um momento histórico. Agora, se for uma cena meramente assim, aleatória, entrou ali uma frase aleatória, não é um contexto da novela, não aborda aquilo, não é uma novela de época, não é nada. Nesses casos, poderia ou deveria ser cortado? Eu penso muito na estrutura narrativa da telenovela, quando a gente pensa a telenovela na TV aberta, né? Isso, que é o modelo aberta, da radionovela, não é, do próprio folhetim, né? Indo já até para a literatura. O que a gente tem? A gente tem uma narrativa que tem que ter a progressão, que é o que a gente espera de uma narrativa dramática, mas que ao mesmo tempo vai trabalhar com a reiteração. Por quê? Porque você vai pensar em um público que talvez não assista todos os dias, que talvez tenha muito esse reforço, né? De repente quem vê todo dia se cansa um pouco, mas a novela tem que pensar nesses dois espectadores. Então, obviamente, ela vai estar ali se repetindo em alguns momentos. Se você pensar indo para o streaming, em que existe essa tendência da maratona, em que eu estou acompanhando aquilo de uma outra forma, talvez isso pudesse ser cortado sem prejuízo. Mas até hoje, né, quando a gente está pensando em questão de roteiro, vou escrever uma telenovela que vai para o streaming e depois vai para a TV aberta. Para todo mundo, né, para ninguém ficar louco, é bom a gente pensar na primeira janela e nas especificidades dessa primeira janela, e depois isso vai sendo adaptado, né? Por exemplo? Acho que a gente teve ali tanto Verdades Secretas 2 quanto Todas as Flores, que foram novelas que primeiro foram para o streaming e depois elas foram editadas com alguns cortes. Todas as Flores, se eu não me engano, foram 40 capítulos a menos, inclusive, né, no total, para a TV aberta. Por quê? Porque você está pensando mesmo nesses modos de distribuição em públicos diferentes, né? Acho que é sempre bom também a gente ter em vista essa questão do público. Mas aí, no caso, voltando a essas telenovelas, isso seria passível de corte. Mas acho que não é interessante porque, se você for pensar isso como esse resgate histórico, de repente, se você tiver uma versão, né, tiktokizada, acho que é isso que o professor Alexino falou, da gente estar interpretando o mundo por cortes hoje, é bem interessante, pode ser legal, mas é legal você ainda ter a íntegra. E acho até, pensando nisso, porque às vezes você vê frases, situações que assim, você cortando aquela cena, a história prosseguiria normalmente. Mas eu sinto que... eu acho importante a gente trazer essas discussões também, até pra gente entender hoje o quanto de preconceito ainda é enraizado, né? O quanto de coisas que nós, infelizmente, ainda falamos sem pensar. E se a gente parar por 2 segundos, e é importante que as pessoas, né, nos alertem, que a gente fique também alerta, né, pra entender o que a gente tá falando, porque é isso, né? A gente tem muita coisa enraizada, a gente cresceu vendo muita coisa, que é importante sim que a gente desconstrua e fique atento para não ficar reproduzindo, mas nós também somos seres humanos, né? E eu acho que entra nessa figura da pessoa que quer cancelar e que aponta o dedo, né? Que se sente até superior moralmente, mas todos nós falhamos, né? E até nisso, o conflito é a base da dramaturgia. Se eu não tiver esse conflito e não trabalhar isso nas tramas, o que eu vou ter ali, né? Como que eu vou ter, tá chamando o meu público para estar acompanhando aquilo? Claro, há formas e formas de se trabalhar isso. Acho que esse que é o debate mais interessante. Lembro de toda a polêmica que houve quando a Manuela Dias, que vai fazer o remake de Vale Tudo, falou sobre como ela pensava Odete Roitman, e muitas pessoas interpretaram que Odete Roitman então não seria aquela figura que desprezava o Brasil, que perderia um pouco isso, que acho que é a essência da personagem, né? E houve uma grita nesse sentido também, né? Então eu acho interessante observar mesmo o debate, né? Como ele está sendo posto, e acho importante que a gente debata essas questões também. Porque é isso, para a gente entender
como a gente pode melhorar coletivamente como sociedade, entendendo todo o processo que nos trouxe até aqui, as agruras que muitos desses grupos passaram, e justamente pelas conquistas que eles tiveram, a gente está podendo debater essas questões hoje para um futuro melhor, né? Mas eu acho que olhar para o passado e fazer esse apagamento sempre, ainda mais quando você fala de registro histórico, é complicado. Agora, o que é necessário verificar também, geralmente o corte, né, ele traz um juízo de valor. Né? Então, assim, a partir do momento que questões muito complexas, como racismo, homofobia, sexismo, assim por diante, você cria ali naquela narrativa, né, que o vilão, aquele que é maldoso, comete isso daí, ele é racista, homofóbico, sexista, e os outros são democráticos racialmente, aceitam as coisas. Você cria uma sociedade real, porque essas questões, como o Lucas acho que colocou muito bem, elas estão dentro da sociedade como um todo. Existem pessoas boas, boníssimas, e que têm ali um discurso racista, um discurso homofóbico. Então, quando você atribui que essas qualidades, ou não qualidades, né, são de um vilão, você cria um maniqueísmo que não existe na sociedade e você faz as pessoas acreditarem, as pessoas que se julgam boas, que elas não são racistas, elas não são homofóbicas, assim por diante. Então o corte, ele vai exacerbar essas características para o vilão. E aí você acaba com o debate, porque aquela pessoa é má, por isso que ela é racista, homofóbica, né? E não traz a questão aí de uma pessoa boa que pode ser racista, homofóbica, sexista, né? Aproveitando, vamos fazer propaganda do podcast. Vou pedir para a produção já deixar o link aqui abaixo. A gente tem um programa que o tema do programa vou buscar pela memória aqui, que é sobre essa questão de pessoas boas, ou que se acham boas, ou que só se veem boas. E deixa eu ver se a produção lembra do nome certinho do podcast, mas enfim, é um programa que a gente traz a discussão sobre uma frase que foi do Rafael Montes, é isso, Lari? Rafael Montes, né? O do Bom Dia Verônica. Foi isso? Não foi? Do Bom Dia Verônica, o Rafael Montes, que tem Uma Família Feliz, com a Grazi Massafera brilhante naquela interpretação. E esse programa eu super recomendo, porque, olha, mergulha nisso que o professor falou agora, assim, né? De como pessoas que se colocam ali como boas, mas também têm pensamentos ruins. E o programa fala assim, que ele que diz, partiu esse programa de uma discussão, uma entrevista dele, que ele diz assim, que tem medo de pessoas que só têm pensamentos bons. Porque até que ponto realmente a pessoa só tem ou pensa que só tem, né? Enfim, fica a dica. Tá aí o link na nossa descrição. Já aproveita, vai curtindo também o programa, comentando o que vocês estão ouvindo aqui, o que vocês estão achando dessa discussão toda. Maravilhoso esse programa que vocês vão fazer, porque o Jung... A gente fez, a gente gravou. Já fez, já tá no ar. Gravou, tá aqui embaixo no link porque na descrição. O Jung, por exemplo, né, da psicologia profunda aí, ele fala que todos nós temos o nosso lado sombra, né? E que é o que é o mais assustador. Então não existe pessoa boazinha, né? E essa pessoa boazinha, o lado sombra dela deve estar imenso. E quando ele vem à tona, ele vem de forma muito destrutiva. Então fica a dica aí. Tá na descrição o link do programa. Ainda pensando nesse tema e no que o Lucas falou sobre a diferença de público, eu queria saber como assistir a essas cenas, né? Então, porque vai ter gente que vai ver a Viúva Porcina falar tira esse negro daqui e vai se ofender, outros vai passar batido, outros vão adorar, vão achar engraçado. Vão adotar também, né? Pois é. E é claro que não está gratuito ali, né? Porque o autor é o Dias Gomes e o Agnaldo Silva, né? E a Porcina é uma fazendeira, então ela está representando aí uma parcela da sociedade, vamos dizer assim. E num tempo, né? Num tempo. Ali, anos 80. Anos 80, né? Uma herança que ela veio carregando com ela. Então, como assistir a essas cenas? Eu penso o seguinte, que o problema, muitas vezes, eu não acho que estão nos meios de comunicação, eu acho que não estão nas obras. O problema está como se dá o letramento midiático. Sabe, assim, a pessoa ela olhar e ela ter esse letramento midiático. Eu penso que isso é que falta. E é isso que vai modelar, no caso, a
aquela obra que está sendo colocada ali. Muitas vezes a gente acha que a questão estaria na obra em si. É lógico que está. Mas a questão maior está como aquele indivíduo, enquanto sujeito, ele está lendo aquela obra. E muitas vezes, assim, eu acredito que existe uma crueldade, existe um alinhamento com as ideias perversas da sociedade. Basta ver... nós tivemos nos últimos anos aí, né, uma política totalmente agressiva e tudo mais, e com apoio popular. Né? Então, assim, esse povo também pode ser perverso. O Paulo Freire, ele dizia, né, o sonho do opressor, do oprimido é se tornar também opressor. Né? E isso a gente vê no dia a dia. Então, assim, eu acho que é o letramento desse público, a ideia de cidadania que esse público tem que ter é que vai modificar aí as obras. E eu considero obras de qualidade aquelas que estão além do seu tempo. Aquelas que trazem questão. Por exemplo, eu citei aqui Malu Mulher, apesar daquilo que depois... que eu não consigo conceber o que a Regina Duarte se tornou depois, né? Tendo feito Malu Mulher, né? Me dá vontade de falar com a Regina, né? Deixa a Malu sair aí, né? Porque ela se tornou uma coisa não desejável, né? Muito conservadora, mas... uma obra daquela é contemporânea. Ela traz questões que estão além do seu tempo. Né? Ela poderia passar hoje, que ela seria contemporânea. Então, eu acredito que também que os autores, diretores, né, eles devam ter essa visão mais contemporânea, né? Quer dizer, colocar as suas obras para além, propor debates e tudo mais. Olha só, eu quero voltar aqui, quero dar um passinho atrás, porque eu fiquei com uma mensagem que vocês deram aqui, voltando à época de noveleira lá atrás. Que história é essa? Odete Roitman não vai ser mais a verdadeira Odete Roitman. Não, é sério. Isso eu também assim não consigo pensar. Eu não consigo imaginar a Odete Roitman. Eu acho que tem uma questão importante, não sei se o Lucas concorda, a Odete vai ter uma nora preta, né? Que é a Thaís Araújo. E a Odete, se a gente pensar na Odete original, ela era uma racista. Exato. Embora não ficasse claro, mas obviamente... Acho que na verdade a nora vai ser a Bela Campos, né? Talvez... Isso é verdade, eu acho a Raquel, ali que vai pode ser gerar um debate interessante, porque a gente vive numa sociedade miscigenada, né, que você tem essa questão dos diversos tons de pele, que eu acho que pode ser interessante pensar como a Bela Campos vai ser lida. E acho que essa pode ser uma discussão para a novela, né, que é uma discussão até, cara, os próprios movimentos negros, né, tem essa questão do colorismo e tudo mais, que talvez agregue a narrativa. Mas é claro, no momento, né, isso pode estar passando quando Vale Tudo já estiver no ar, mas no momento a gente está pensando em uma novela do futuro. Então também fica um pouco difícil, né, a gente falar sobre essas questões. Mas eu acho que houve, né, por essa intenção da autora de debater alguns temas, uma entrevista que foi interpretada de uma maneira também nas redes sociais, não é? E aí as pessoas... Volto a dizer, principalmente os noveleiros, não mexam com os noveleiros, gente. Não mexam com os noveleiros. Vai virar uma novela. Como noveleiro, eu digo isso também, né? Porque exatamente, 1000 novelas, na verdade, né? E aí você teve um pouco essa grita nas redes sociais, mas como assim, né? Que a própria Manuela Dias depois foi ao Instagram dizer, gente, não era exatamente aquilo. Então, acho que vai ser interessante esse debate, mas é isso, a gente tem que esperar um pouco para ver como vai acontecer essa questão dessa personagem, que inclusive eu acho que talvez hoje seja mais fácil a gente encontrar Odetes Roitmans no nosso contexto do que em 88, assumindo que são Odetes Roitmans, né? Não que elas não existissem, mas assumindo que são Odetes Roitmans do que em 88. Mas ao mesmo tempo, acho que você tem essa preocupação da Globo com isso, que eu acho que vai muito para a questão do letramento midiático mesmo, né? Que o professor Alexino estava falando. Eu até que fiquei pensando, né, o que a gente pode trazer. Se você vai realizar um corte nessa plataforma de streaming daquela cena de Malhação em que você tem ali os estudantes fazendo blackface, por que ao invés do corte você não coloca um alerta de gatilho específico para aquele capítulo, para além daquele alerta que você já tem nas obras, dizendo o que vai acontecer, justamente para que pessoas que vão se sentir ofendidas não precisem passar por aquilo, né? Até pegando o exemplo do Monteiro Lobato, que eu fiquei pensando, eu acho
essa ideia do Monteiro Lobato interessante, a discussão, por quê? Porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo fica num imaginário coletivo do Brasil de que muitas pessoas aprenderam a ler com Monteiro Lobato. Então, tem uma conexão afetiva, inclusive, enquanto você pensa, mas a gente vai deixar Monteiro Lobato nas escolas, cai um pouco nesse lugar. Fico até pensando, né? Eu realmente acho que se uma criança for ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo, alguns dos livros, né? Uma criança negra for ler aquilo vai ter um impacto na subjetividade dela, óbvio. Então, talvez, por que a gente não pensa, e hoje a gente tem tantas obras que falam sobre essas questões, mais contemporâneas, que podem ser trazidas para a sala de aula, por que a gente não trabalha com as crianças essas obras, e no momento em que você vai ter, não é, esse trabalho com as subjetividades dessas pessoas mais consolidado na adolescência, você não traz um Monteiro Lobato comentado, justamente para você, então, trabalhar essas questões, né? Eu acho que é isso, é uma discussão, né? Ninguém aqui tem uma resposta pronta, né? Mas, enquanto sociedade, é importante a gente pensar nessas reflexões e até em como a gente vai observar isso nas narrativas contemporâneas, né? Que é esse caso. Como construir uma Odete Roitman hoje. Talvez o medo seja que o público se identifique demais com essa Odete Roitman, não sei. E tá aberta essa temporada, né? Da gente pensar em como isso vai ser até a novela tá de fato no ar. Inclusive, eu até gostaria de trazer um outro tipo de ficção, né, que é o jornalismo, que vem travestido de objetividade e neutralidade, que a gente sabe que não existe. Quando teve aí a morte do Cid Moreira, ele está no nosso imaginário, né? Eu cresci, né, vendo Cid Moreira, mas eu comecei a lembrar que o Cid Moreira era a voz da ditadura militar. Né? Eu associo o Cid Moreira à ditadura militar, falando dos militares como uma coisa positiva e tudo mais, que era a representação aí que os meios de comunicação tinham na época, assim como o Silvio Santos, né? A Semana do Presidente e tudo mais. E é interessante que o jornalismo faz isso com muita eficiência, mais do que as telenovelas, né? As produções seriadas, porque o jornalismo elimina, ele edita aquilo dali. Então, quando se fala do Cid Moreira como sendo um consenso, né, se limpa a figura e pronto. Olha ali, que voz maravilhosa, o que já fez e tudo. E não teve um veículo sequer que falou, olha, mas ele foi a voz da ditadura militar, né, através do veículo que ele representava, né? Por exemplo, atualmente, os meios de comunicação estão falando do criminoso Bolsonaro e tudo mais, né? Aí me vem à cabeça, editaram o apoio que deram ao impeachment da Dilma, os meios de comunicação, que levou a figura, o crescimento do Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro falando lá no Congresso, né, homenageando o torturador. Então, assim, isso daí eu penso que é uma forma de edição que faz o esquecimento do passado. Olha a gravidade que se tem nisso. Aqui é porque, assim, aí tocou numa coisa que é o que eu cubro, né? Que é jornalismo político. Aí eu não vou ter como não fazer a abordagem. Eu não sei qual é. Não, é porque eu não sei exatamente a qual veículo, exatamente a que cobertura o senhor está se referindo, mas assim, eu fiz a cobertura política inteira e sempre dissemos, na hora que ele está ali, e aliás a imprensa fez a cobertura super crítica do Bolsonaro, sim, fazendo ali honrarias ao Ustra, ao brilhante, né? Exato. Ao Ustra, ele fez, e a gente sempre mostrou isso de forma muito crítica, então acho que todos os veículos de jornalismo sério, e o Estadão é um veículo de jornalismo sério, e a gente mostra assim, e para além do que está acontecendo agora na história, eu acho que a gente tem realmente todo o processo para ser julgado, e aí cabe à imprensa simplesmente, se tem realmente um processo de impeachment ocorrendo, a gente tem que mostrar o que é que está ocorrendo. Aí não cabe a imprensa, aí sim, editar e não mostrar que existe. Mas aí, pro outro lado também, agora, eu não posso chamar uma pessoa de criminosa sem ela ter sido condenada. Então, assim, eu não vou entrar no mérito porque o nosso tema é novela. Certo. Mas só fazendo essa observação, porque também é muito perigoso, porque existe jornalismo e jornalismo, existe veículo e veículo. Eu sei que eu trabalho num veículo muito sério e sempre trabalhei, inclusive. Eu, graças a Deus, tive a sorte de trabalhar em veículos grandes e muito sérios. Então, só fazendo essa observação, porque eu acho que tem, claro que tem muita coisa fake, muita coisa absurda, mas... Só mais uma observação, o Estadão teve um texto que citou a voz da ditadura com Cid Moreira. Isso, se foi ótimo, eu não... Mas, Rosião, o que eu estou colocando seria o seguinte...
a gente só vai entender o que aconteceu até hoje e que geralmente não teve um apoio, uma voz de apoio, foi quando teve o impeachment da Dilma. Todos se calaram, ela sofreu um impeachment inocente, né? E houve um silêncio por parte da imprensa, né? E também, quando foi o Bolsonaro, ele se coloca como candidato, né? Houve um silêncio também da imprensa nesse sentido. Depois, quando a imprensa se tornou vítima do Bolsonaro, é que começou a reagir. Eu nunca me esqueço uma bancada, na bancada lá, os apresentadores do Jornal Nacional, né? Renata Vasconcelos e o William Bonner, né? Entrevistando o Bolsonaro falando absurdos para eles e eles quietos. Eu achei um absurdo isso daí. Então a imprensa brasileira, em muitos momentos, ela pode ser responsabilizada pelo que aconteceu. E o que faz? Aí faz o meia-culpa, como a Rede Globo fez, o meia-culpa em relação à ditadura militar. Acho que daqui a alguns anos vai fazer o meia-culpa em relação ao Bolsonaro. Sabe, assim, o que aconteceu. Mas eu entendo, a imprensa não pode ser vista de uma maneira linear, né? Ela tem um ir e vir. Mas eu acho que a imprensa edita também as realidades. Né? Ela não é isenta, ela edita as realidades, ela está envolvida dentro de contextos que implicam aí interesses empresariais, interesses políticos, assim por diante. Vamos voltar para a edição de novela, porque assim, de novo, tá, gente? Aí só botando aí, pontuando. O Estadão, por exemplo, foi quem fez toda uma série de denúncias em relação ao Bolsonaro, a questão das joias. A gente faria aqui uma lista de matérias sobre isso. E o impeachment foi um processo que foi julgado com a presença do então presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, o ministro Ricardo Lewandowski, dentro do Senado Federal. Portanto, todo o processo seguiu o que foi determinado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, cabendo a nós, da imprensa, narrar e informar o que estava acontecendo ali dentro, e é o que foi feito. Acho que é interessante porque aí a gente também vê essa ideia da história como processo, né? Porque a gente às vezes perde a dimensão de que nós somos agentes históricos. E claro, a gente vai estar agindo ali em meio a mil pressões e diretrizes. Eu me lembro muito agora, eu lembrei de um texto de Renato Giannini Ribeiro, em que ele fala, quando o Rock Santeiro estreou justamente, porque você também ainda estava nos setores da ditadura, mas você ainda tinha censura. E você tinha, inclusive, políticos que, por muito tempo, apoiaram a ditadura, posando ali como os construtores da redemocratização. E aí, na sequência, entrava um senhorzinho Malta que meio que mostrava essa ironia, né? Aí, o Renato Giannini, ele chega a dizer que é um momento ali, pensando naquela emissora, né, naquela construção, de que a ficção era mais real do que o jornalismo. Porque eu acho que é isso, né? A gente está falando é uma palavra tão banalizada que as pessoas levam para qualquer outro lado, mas a gente está falando de construção de narrativas. A narrativa jornalística que vai obedecer a determinados critérios, assim como a narrativa de ficção. Acho que em nenhum momento a gente vai pensar nessa questão. O jornalismo vai buscar essa imparcialidade, claro, mas tanto o jornalismo, a pesquisa científica, a gente tem um lugar de fala também para falar algo tão... que a gente discute hoje em dia, né? Um ponto de vista, e a gente vai construindo aquilo, tentando trazer o outro lado, no caso do jornalismo, e acho que cabe depois justamente a essa história, né? A grande história, e a nós mesmos a observar nossas práticas para pensar em como isso foi construído, né? De alguma maneira a gente também está falando dessa ideia de construção histórica também, e que diz respeito ao nosso tema, que é a questão das telenovelas, né? De como elas abordaram esses aspectos, e como a gente vai estar julgando isso também, não é? No futuro, pensando nesse processo e que diz respeito também à construção da nossa sociedade, né? Eu tenho a Larissa está mandando aqui uma mensagem. Mandou na verdade, faz um tempinho que ela enviou, eu que vi agora. Lembrando de um outro episódio de novela, que foi em 2003, ano em que Mulheres Apaixonadas foi exibida pela primeira vez. Sim. Doris foi considerada a vilã do Brasil, a garota que maltratava os avós, era odiada pelo público, que, de tão indignado com a personagem, partiu para cima da atriz Regiane Alves. Mas este era um tema... E aí agora, por exemplo, cortaria uma cena... Olha como é complexo, porque esse caso dessa novela, eu me lembro muito bem, abriu uma discussão nacional sobre violência contra idoso, e não era a violência do cuidador, que muitas vezes a gente vê denúncias de asilo, né? Nem sei se chama mais asilo hoje em dia, não sei como é que chama, casa de repouso, não sei, né? Não sei, realmente não sei. Mas era uma violência em casa.
Era uma violência verbal, doméstica de sangue ali, né? Que era a neta, né? A neta. E às vezes até violência simbólica também, né? Porque a gente leva para esse outro lado de pensar como essas pessoas são vistas pela sociedade de modo geral. Mas é curioso, porque aí isso abre um outro debate. A última cena da Doris e Mulheres Apaixonadas era apanhando do pai e o público catártico, porque então você teve ali essa personagem que tinha essa conduta, não é, sendo punida. Mas é muito curioso a gente pensar, né, como a maioria, lembrou o professor Alexandre falando da Cristina de Alma Gêmea, como essas punições para as mulheres, né, vai muito dessa questão da agressão. E aí a gente incorre a essa ideia mesmo da violência contra a mulher que está enraizada na nossa sociedade. Eu lembro, a gente falou da Próxima Vítima, a própria Cláudia Hanna, na época, chegou a reclamar das cenas de violência que ela sofreu, porque quando ela se casa com o... Ela ia se casar com o personagem do Marcos Frota, ela tinha um caso com o personagem do José Wilker, e quando ela é descoberta, o Marcos Frota pega ela na frente da festa, porque era no dia do casamento, empurra ela da escada. Depois, o José Wilker descobre a traição dela com o Alexandre Borges, ele pega e vai com uma faca atrás dela. Então é isso, né? Como você está incorrendo nessa questão da punição da mulher, dessa mulher vilã. Lembro até de uma amiga, Larissa Leda Rocha, que fez uma pesquisa sobre as vilãs nas telenovelas, né? E que aí você vai também para essa questão, muitas vezes a vilã é essa mulher também que está liberta desses compromissos que às vezes a sociedade encaixa as mulheres, né? Então ela representa isso. Mas como você tem, então, essa recorrência desse tipo de solução e que de alguma maneira encontra eco no público, né? Até hoje essa ideia da briga entre duas mulheres tem assim uma coisa catártica com relação ao público. Então, acho que isso serve para a gente refletir mesmo, né, enquanto sociedade, que nós temos ainda muitas questões a resolver e todos têm também os seus pontos fracos que precisam ser revistos, né? A cena da Malu Mader com a Cláudia Abreu, né, no banheiro. Sim. E é interessante que quando a gente traz a questão do cinema, o Pagador de Promessas, né, de 1963, né, tem a cena lá do Padre Olavo com o Zé do Burro, né, em que ele acaba com as religiões de matrizes africanas, né? E aí, assim, porque o Zé do Burro faz uma promessa para Santa Bárbara num terreiro de candomblé, que seria em Ançã, e aí, assim, o Padre Olavo, ele é totalmente contra, né, as religiões de matrizes africanas, e os xingamentos que ele faz, né, é um filme de 1963, né, hoje, assim, as pessoas ficariam chocadas, né, mas aí você vai cortar, você não vai mais exibir esse filme, né, que é uma obra de arte, assim, né, então eu penso que essas questões de obras de arte e essa temática, ela já vem há bastante tempo, né? Mesmo na Idade Média, né? Isso já vinha sendo colocado, né? Nós temos aí Galileu e tudo mais, né? Então, assim, se consome com essas obras, né? Deleta aquilo que não interessa, né? A igreja, imagina, se a igreja tivesse conquistado aquilo que ela queria, né? De que a Terra não é o centro do universo, né? E isso tivesse prevalecido, o que teria acontecido? Então, eu acredito que essas questões, obra de arte não se mexe, ela deve ser refletida, ter uma análise crítica, ter um letramento sobre elas, né? Mas não eliminadas. E a partir do momento que eu pego uma obra de arte já pronta, né? E vou ali fazendo cirurgias, né? Em falas de um personagem que é o vilão, ou na fala de personagens que são ali os mocinhos, eu estou criando uma outra obra de arte. E aí me lembra até o Merleau-Ponty, que é um filósofo, né? Ele fala assim, olha, todo o relato já em si reelaboração. Sim. Né? Então, se está colocado ali... e você foi mexer, você já reelaborou. Né? Então, assim, eu acredito que essa temática que vocês trazem é de uma contemporaneidade enorme. E principalmente quando se tem, por exemplo, quando eu estou assistindo
essas, né? Vale a pena ver de novo, a obra fica até mais confortável porque elimina tudo aquilo que são meses e tudo, fica mais concentrado. Mas, ao mesmo tempo, você perde a dimensão e a complexidade dos personagens, né? Já não tem. As telenovelas brasileiras, elas ainda são muito maniqueístas, né? O bem contra o mal, você identifica imediatamente. Elas deveriam até ser mais complexas, né? Trazer a sombra do personagem bom, né? O lado bom do personagem mau, né? Eu acho que deveria ter isso, né? Mas quando você vai cortando isso, essas complexidades, né? Então você cria uma outra obra, e eu acho que é isso que tem acontecido. Eu acho que a gente está simplificando, né? As complexidades humanas. Sabe? O tempo da gente, na verdade, já até estourou, mas ainda vou perguntar para o Casalet se ainda tem mais alguma pergunta para fazer, porque eu ainda tenho um ponto que ficou aqui, mas eu vou deixar contigo. Eu queria falar, como esse assunto é complexo, por exemplo, no Rock Santeiro a gente tem também uma cena em que o capanga vai avisar o senhorzinho Malta que as mulheres estão pedindo para ganhar o mesmo salário dos homens. E ele fala um absurdo, não, na minha fazenda isso não acontece, na fazenda de fulano também não, por que elas querem ganhar o mesmo que homem? E ela fala, quem é o comunista que colocou isso no ouvido delas? Então, quer dizer, o autor, Dias Gomes, fez isso, obviamente, de propósito, para mostrar ali um pensamento, né? Então, como que é complexo esse assunto e que de bom a gente edição. poder saber hoje, né, que existiu isso. É exatamente, a gente volta para o começo do que o professor fez a primeira abordagem. Quer dizer, se você apaga isso, de repente chega um ponto que a pessoa não sabe que aquilo existia, acha que tudo sempre foi, olha, nunca teve preconceito, nunca teve esse tipo de, né, e a secretária dele na mesa olhando para ele, ouvindo ele falar esse absurdo. E vai muito também dessas contradições, né? Porque você pega ali, né, esse histórico do Partido Comunista. Eu lembrei de Anos Rebeldes, né? Que é uma minissérie que traz um pouco isso, que quando você tem... acho que até dá pra gente trazer um pouco pro Ainda Estou Aqui, o filme, que é muito isso, o homem assumindo o protagonismo, mas sem perguntar à mulher, que depois tem que lidar com tudo aquilo, como ela se sentiria naquela situação. E aí você tinha essas próprias discussões de gênero abafadas, né, dentro do partidão, as mulheres sendo colocadas nesse papel secundário, a própria questão mesmo da diversidade sexual, né, naquele momento. Eu acho que é para se pensar justamente, né, como... primeiro que não existem salvadores da pátria e que todos nós... Que bom que a gente tem ideias que podem ser interessantes, progressistas, mas somos falhos, somos seres humanos. E precisamos estar sempre pensando nessa melhoria e nessa disponibilidade para o diálogo, né? Para o diálogo com pessoas dispostas a dialogar. Inclusive, quando se fala da ditadura militar, é interessante que, exceto a um filme que teve que o seu Jorge faz o papel... esqueci, isso. Foi o único filme que coloca o protagonismo negro frente à ditadura militar, né? Exato. Sempre é o protagonismo branco lutando contra a ditadura militar, né? E esse filme agora, né, em que a Fernanda Torres faz o papel principal ali, mostra o protagonismo da mulher, né? E que cai de paraquedas, né? No meio de uma situação, né? De repente ela se vê envolvida naquele processo. Então, assim, eu acho que são questões importantíssimas para a gente poder... uma reconstrução histórica, né? Então, assim, já imaginou se a gente vai retirando tudo isso, né? Até porque, como tem o livro aqui do Lucas, como a ficção televisiva moldou um país. Então, vai moldando. Olha aqui, ele fazer a propaganda do livro dele. Já encerrando, então, aproveitando para... Já faz a propaganda do teu livro, se a pessoa quiser adquirir. Só para dizer, não é um livro que foi resultado da minha tese de doutorado, que foi orientada pela professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, colega, né, do professor Ricardo, lá na ECA USP. E ele acabou ganhando um edital do PPG-Com, pelos 50 anos do PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação da ECA, para ser publicado. Então, tanto a distribuição desses exemplares físicos, quanto um exemplar digital que está no portal de livros abertos da USP. Não sei se vai ser possível, depois eu posso até passar o código QR para ser colocado para as pessoas acessarem, é gratuita. E até essa ideia do moldar, né, eu brinco um pouco com isso, né, porque é você tanto colocar numa moldura o que você via no país, mas também modelar aquilo que estava sendo feito, que é a ideia da gente pensar um pouco mesmo como a televisão e a telenovela, né, se retroalimenta com essas questões sociais no decorrer desse tempo, 1963 a 2020,
E tem muitas dessas questões, né? Aí, obviamente, eu faço trago algumas abordagens, penso muito nessa questão da espacialidade, da construção desse Brasil, desses Brasis, né? Para a gente entender, inclusive, como a identidade nacional é essa ideia do que é ser ou não ser brasileiro, que está tão também em voga, né? Quando você pensa quem é patriota, quem não é patriota, mas como isso também é uma construção e como a mídia e essas narrativas, a telenovela, de alguma maneira, também participou disso. Agradeço aqui pelo espaço. O QR Code a gente não consegue pôr, mas tem algum site que a pessoa entre? É o portal de livros abertos da USP. Aí é só digitar lá como a ficção televisiva mudou um país. Gente, vocês vão acreditar, eu ajudando aqui na propaganda. E é ótimo que é gratuito, né? O livro. Ainda tem no marcador aqui o QR Code, ele já me contou, eu acabei de ganhar o meu exemplar, que quando você aponta, você está com um livro e vai apontando para o QR Code, você vê as cenas de novela, você vai e remete às Tem alguns códigos cenas. QRs no próprio livro mesmo, acho que são 40. E aí a maioria tem cenas de novela, mas tem um trechinho ali, por exemplo, da Negação do Brasil, do Joel Zito Araújo, de alguma coisa ou outra jornalística, porque é isso, né? A gente vai trazendo esses materiais para recontar essa história que acaba sendo perdida justamente porque você não tem essa noção da televisão como documento histórico desde o início dela no Brasil em 1950. E olha, mais prova disso, aí você aproveita e vê o nosso outro programa sobre novela, que foi com o Mauro Alencar e o Silvio de Abreu. Vocês me veem sempre falando assim, quando eu olho de lado, é para ter certeza que eu estou falando o nome certo da pessoa. Claro, do Silvio e do Mauro, que é uma pessoa super, né? Ele é doutor em teledramaturgia pela USP. Olha, foi um programa maravilhoso que falamos de remakes. O remake já gera uma outra leitura sobre como abordar esses temas. Enfim, tudo isso está lá na discussão e com certeza o Casalete vai trazer outros temas pra gente. Ele tem trazido alguns temas de novela ótimos para discutir. Eu tô adorando, estão conseguindo fazer com que eu volte a assistir novela. Falei da outra vez e me abordaram muito sobre isso. Rosiane, você é fã de novela turca? Sou, mas vou voltar a ver as outras novelas antigas ali, mergulhar nelas. E olha, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada a participação de vocês, porque aqui eu só tô olhando o que a produção tá me passando antes de eu encerrar aqui o programa. Mas, ó, Danilo, muito obrigada uma vez mais. Eu que agradeço o convite. Trazer esse tema tão maravilhoso aqui, né? A gente fica na animação, né? Daria para conversar aqui bom, 5 horas de programa. Eu que gosto de ficar maratonando, vamos maratonando aí os programas sobre novela aqui do podcast, tá? Vocês maratonam o podcast em vez de maratonar a novela ou a série por enquanto. Mas vamos lá, agradecendo aqui a participação dos nossos convidados, o Ricardo Alexino Ferreira, jornalista, doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Dou os parabéns por esse programa que traz temas tão contemporâneos. Devia chamar muitos pontos ou múltiplos pontos, né? Porque são muitos pontos que são colocados, não são só 2. Não mesmo. A gente traz e sempre dizendo, não precisam ser pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque ajuda você. Você conseguiu chegar a ter uma conclusão sobre se deve cortar ou não? Conta pra gente aí embaixo. Curte, dá o like, compartilha. Enfim, é super importante pra gente. Aponta também para o QR Code que está aqui em cima na tela, assina o Estadão com desconto para ter jornalismo sério e de qualidade e conteúdo exclusivo todo dia. E agradecendo também ao nosso outro convidado, que é o Lucas Martins Neia, roteirista, dramaturgo, doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, né? Nós estamos aqui à tarde, né? Então, ficar conversando, falando sobre esses temas nesse espaço de diálogo, acho que é super importante. É uma honra mesmo estar aqui. Obrigadão, gente. E agradeço, claro, principalmente a você que nos acompanhou até aqui mais uma semana. Te espero na semana que vem. Até quarta.